o meu início da combofilia basicamente foi desde que nasci. Sempre tive uma falecida avó que infelizmente faleceu há 2 anos. Sempre teve pombas e sempre foi basicamente o meu segundo pai, mais concretamente primeiro pai, que eu passava mais tempo com ele de volta dos pombos e Sim, nas quem marandas. conhecer um bocadinho o canal do VL21, vê lá muitos vídeos teus Exatamente, e o meu avô ainda chegou a participar, pelo menos em sim, 2 sim, só. sim, eu sei. Pronto, foi desde que nasci que entrei no mundo dos pombos, basicamente desde, sei lá, não vou dizer desde o primeiro mês, mas acredito que desde 97 por aí que ando no mundo dos pombos. Comecei a ter uma paixão enorme pelos pombos, devido ao meu avô. Aquela coisa de os ver chegar e depois de ir à coletividade, estar sempre com pessoas, depois de ir comer com os amigos todos, como o avô já foi campeão distrital, já há muitos anos, mas o meu avô desde sempre foi uma pessoa que, tudo bem que gostava de ganhar, mas ele sempre viveu a combofilia de uma forma diferente de muitos de nós. Do que vivemos agora, a colombofilia Exatamente. antigamente, eu recordo-me eu comecei, tenho pombos neste caso, desde 96, só que só comecei a concorrer a partir de 2000. E recorda-me essas palavras que tu estás a dizer, de haver o convívio, de jogar à sueca na sociedade, e agora já não existe isso do convívio que a gente E diz, nós toda lá, a nós gente, lá na nossa toda, coletividade, quem marcava o primeiro, por exemplo, na semana anterior, na sexta-feira, tinha que pagar uma regueifa e uma receita, e depois jogava exatamente, chaves exatamente. cheios, etc. Pronto, eram convívios totalmente diferentes de hoje em dia, que ainda há em certos sítios. Um deles é na Sociedade Lourosa, que deu-me fiz grandes amizades aí com o Carlos, com o Jorge, e Acredito. noutras zonas, como é óbvio. Olha, Eh, prontos. Sim, continua. Foi basicamente assim, desde novo, que comecei na combofilia, depois ao nível do tempo, uma pessoa começava a ganhar mais um pouco de noção, mais um bocado de idade, não é? Começávamos a perceber o que era realmente a combofilia e a querer saber sempre mais um pouco. E pronto, ficou o bichinho pegou-me. Agora, infelizmente, o meu avô, como faleceu, eu tinha aqui o Pombal em casa, mas como eu trabalho em Gaia e não tenho basicamente tempo para os pombos, meus horários não dão mesmo para ter pombos, no sentido de ter que os alimentar durante a noite. Aos fins de semana, por exemplo, o insistamento era às 3 da tarde, eu tinha que deixar as pombas às 10 da manhã na coletividade e depois uma pessoa qualquer insistava-me os pombos. Muitas das chegadas também não as via. Prontos, não era uma combofilia Exatamente. que... É tal situação que eu estava a falar com o Carlos, vai ser um futuro próximo, provavelmente, as sociedades, não é? É, Exatamente. a clubofilia está cada vez, uma pessoa só está cada vez a ficar mais difícil monetariamente, não é? E então as pessoas, como têm o vício e gostam das pombas, neste caso, de conviver com as pombas, juntam-se e fica mais barato. Para além de ser mais barato, há sempre mais ou seja, há sempre mais entreajuda. Se eu não puder, pode o outro. Neste caso, o meu sócio tem uma oficina em casa, está sempre lá pelos pombos, mas pronto. Tenho sempre uma pessoa e sei perfeitamente que os pombos estão sempre a ser tratados às horas certas, a ser voados às horas Exato. certas. Pronto, sei que os pombos têm condições para andar em alta competição, porque é um atleta de alta competição e precisa Exato. também de descanso e ter horários de refeições e de voos, etc. Alô, prontos, olha, vamos começar aqui então o questionário, que isto, pronto, sabes que o questionário agora é as perguntas para ti são praticamente as mesmas que eu fiz, porque não tive assim, pois podemos fazer mais uma pergunta ou outra que surja no momento. Vou fazer também umas perguntas que fiz ao Carlos. Aconselhas a utilizar algum tipo de preventivo antes da vacina e da pré-campanha? Ou consultas o veterinário, ou vais consultar o veterinário antes de fazer, vacinar os pomos? Pronto, eu como disse ontem, tive a experiência ao ano passado e há 2 anos de consultar o veterinário, em plena campanha. Neste caso, nesta fase, ou seja, na fase de pré-campanha, nós temos sempre basicamente um esquema a fazer, seja se as pombas têm ou não têm, porque normalmente as pombas tricomonas têm sempre vermes, convém sempre fazer um preparativo, até mesmo nós humanos devemos sempre fazer uma toma de desparasitante uma vez por ano. Isso aí faço sempre antes de ir ao veterinário, tanto os vermes como as tricomonas.
Depois disso, então aí é que vou ao veterinário e ver exatamente aquilo que eles têm para que possa tratar a coccidiose, os fungos, que hoje em dia há, antigamente não havia nada disso, mas hoje em dia há e mexe um bocado com o sistema do pombo. Na campanha é que temos sempre mais um pouco de cuidado e basicamente nem se pensa antes de fazer as coisas, vai só ao veterinário e vê-se exatamente aquilo que eles têm para não estarmos a encharcar os pombos de coisas que eles não precisam e que não nos vão dar resultados. Prontos. Mais uma vez, é a mesma pergunta. Aconselhas a treinar os borrachos no cedo? Como o Carlos me ensinou, eu também por acaso temos alguns pombos velhos, ou seja, este ano são cerca de 90. Sim, mas eu estou-te a referir, se não tivesse os pombos, imaginemos que foi uma campanha atípica, normal, não é? Uma campanha normalmente que se faz, chega-se ao final da campanha com 40 velhos, 35, mediante do esforço das provas de fundo e das perdas, neste caso, porque as perdas, prova de fundo, se correr uma prova mal, são 15 pombos que vão à vida, ou 20 ou 30, ou mediante a pessoa mandar, tinhas uma quantidade normal de borrachos para mandar. Aconselhavas, neste caso, os mais novos a fazerem treino com os borrachos? Assim, é preciso também ver as circunstâncias atmosféricas, que este mês de dezembro foi um bocado atípico e o início de janeiro foi um frio que já não se via há algum tempo. É assim, mas eu supostamente, pela experiência que tenho a nível de pombos e pelo que vejo em casa, estes dias frios, eu andava com os meus pombos no ar ao final do dia e pousávamos 5 pombos que não eram meus, de rastros mesmo, borrachos, pombos adultos, porque o frio era tanto que os pombos acabam, até que acabam por nem se orientar da devida forma. Depois também há pessoas que gostam de cortar um bocado na comida e nesta fase os pombos têm que ir sempre com as devidas condições para regressar a casa. É assim, mas eu não fazia. Nestes dias frios não fazia. E se fizesse nestes dias normais, temperaturas amenas, entre a temperatura, basicamente a temperatura máxima ser aí entre os 14 e 16 graus, fazia, mas soltava sempre rente ao meio-dia. Prontos. Tens algum tipo de treino que antes de efetuar, quando vais efetuar os treinos, tens algum efetuas soltas com alguma especialidade, com os borrachos para ver qual é que são os melhores? Neste caso, realizas quantos treinos? Como é que realizas? É isso que assim, normalmente realizamos um treino nós, vamos para a estrada, também cerca aí dos 30 km, inicialmente, logo o primeiro treino eles vão cerca a 30 km, e logo depois inserimos os borrachos no caminhão, para que normalmente o primeiro treino é sempre mialhada, é sempre quase tudo pombos da zona, e eles ajudam-se, basicamente já conseguem ter um pouco de noção para aquilo que vão, ou seja, a confusão, e também tem uma certa ajuda que é tudo a puxar para o mesmo lado. Depois eles chegam ali a uma parte, como é óbvio, cada um tem que sair para as suas casas. Mas normalmente é assim que nós trabalhamos, só fazemos um treino por estrada, vamos nós mesmo para a estrada, cerca de 30 km, e logo a seguir metemos os pombos ao caminhão, que é quase sempre mialhado ao primeiro treino da coletividade, e eles fazem esse treino. Pronto, e agora mais uma pergunta. Tenho a experiência que pode ficar logo nesse treino, pode ficar 4 ou 5 borrachos, mas depois raramente fica um borracho. Que tipo de mistura é que utilizas? Tens alguma preferência, importada, nacional? Não, a mistura que eu uso é aqui um senhor que até a faz mesmo num carro de mão que toda a gente conhece, o Sr. Américo, mais conhecido por Charuto. É de lá onde eu trago a minha comida. Tem umas sementes muito boas, limpas, brilhantes, umas sementes mesmo muito boas. E então é ele próprio que faz a ração. Depois ele compra basicamente a ervilha, o milho, a linhaça, o fabrol, compra essas sementes todas à parte e depois faz ele a própria mistura num carrinho de mão e depois com uma enxada junta aquilo tudo. É essa a ração que eu uso, a Spor e também a comida de fêmeas. A comida de fêmeas que utilizamos, normalmente as pessoas chamam Jerry, mas a minha não é da Bercelaga, é a comida feita por ele. Mas basicamente vai dar um... Como é que utilizas o plano semanal da alimentação? Já agora, que também queríamos saber, só não te vou perguntar como é que o utilizas, senão isso estás a revelar os segredos aos adversários. Eu estou-te a perguntar
como é que utilizas os dias da semana? Não havendo qualidade, não há assim grandes segredos. Há coisas que ajudam, como é óbvio, Sim, sim, e, exatamente. e nunca podemos fartar o pombo com muita comida, mas também nunca devemos dar a devida fome. Atleta que treina tem que comer. Neste Exato, caso, os pombos treinam 2 vezes por dia, nunca damos fome aos pombos, nunca. sim, sim. Então, introduzimos sempre uma depurativa à segunda-feira, ao pombal todo, tanto seja mais, seja fêmeas. A partir de terça-feira, os nossos mais começam a comer logo a comida sport, grada. As fêmeas, até quarta-feira, comem a comida GER. Só quinta e sexta para provas de velocidade de meio fundo, atendendo também, os meios fundos, atendendo também ao tipo de prova que se espera, o vento, a dureza da prova, pronto, tudo interfere também aí. Se virmos que vai ser uma prova de, imagina, um paderno, que são 400 e tal quilómetros, é óbvio que eu, à quarta-feira à noite, não vou dar palha às pombas, como é óbvio. Exatamente. Pronto, olha, o Zé Ribeiro está a fazer aqui uma pergunta que até é interessante. Quando os pomos chegam, imagina, os pomos chegam das provas, costumas fazer preventivo aos pomos? Depende. Inicialmente não. Inicialmente recebemos sempre os pomos com, e posso dizer, não é segredo nenhum, com eletrolitos e Hexaplus, na primeira água. Depois, no dia a seguir, então, se nós precisarmos de fazer algum ajuste, aí sim, fazemos o preventivo, ou vias respiratórias ou tricomonas. Mas isso depende do rendimento dos pomos. Exatamente. Aconselhas já agora estamos a falar disto, aconselhas a utilizar alguma glucose? Tens alguma vitamina em especial que gostes de administrar aos pomos na época, na campanha? As pessoas podem nos acreditar, mas eu não tenho nada a esconder e, como disse, não há segredo nenhum. Exatamente. Perguntaste a vitamina e a glucose. Nós Exato. a vitamina que utilizamos é farmacêutica, toda a gente conhece, é o Becosine, que basicamente é a vitamina mais rica em complexo B. E a glucose que usamos interfere basicamente entre o mel e o limão, como a glucose da farmácia. Exatamente. À sexta-feira. À sexta-feira. Qual é o pombo dos pomos que mais gostas? Mais ou fêmeas? Gosto de ambos, mas tenho lá um mais que me faz gostar mais que todos. Sim. Porquê? Mas porquê já agora? É assim, porque é um pombo que basicamente atendendo à preparação que foi a época passada, e já comentei aqui ainda ontem que não tinha os meus pombos em condições, foi um pombo que em 16 instamentos faz 15 prémios, nas quais desses 15 prémios faz 7 dezenas, que é o canhão, partilha aí no grupo, toda a gente já Sim. deve ter visto. Exatamente. Fazes viuvez aos pomos? Sim, viu vês, tenho basicamente o pombal do meio, que é o pombal central onde tenho os ninhos. Tenho 35 ninhos, tenho lá 30 mais com meia vaia. Tenho o outro pombal que é só polesco, onde estão os mais basicamente borrachos. E depois também tenho o fosso para as fêmeas, que é onde estão as fêmeas adultas. Cabe uma média de 95, tenho lá 60. E ainda tenho também outro pombal que é onde tenho as fêmeas borrachas. Mas a viuvez como é que fazes? É igual ao Carlos ou não? Os meus pomos só se vêem quando chegam das provas. Os machos das fêmeas. Sim, mas eu estou a perguntar na pré-época, tu fazes a viuvez, não é? Neste caso, que estou a perguntar. Como é que fazes a viuvez? Deixas de ir ao choco, deixas os 5 dias, depois gradual vais diminuindo Assim, os dias? normalmente ou no final da campanha juntamos sempre os pomos e tiramos sempre uma postura, basicamente só deixamos sempre um borracho para não estar a desgastar os casais, para eles criar. No início da campanha temos muito maus acontecimentos com o ajuntamento de pombos agora nesta fase. No ano passado tive, em janeiro, que tive algumas pombas novas, ou seja, que iam para o segundo ano, e algumas das grandes promessas. Morreu a minha maior promessa o ano passado com o Avocu, basicamente, e então este ano acabámos por não fazer.
Estão os pomos todos separados. Agora inicialmente vai começar os treinos. O primeiro treino ficam 4 dias juntos, o segundo ficam 3, depois eu faço um desmame. O gradual, o tal sistema de bebês gradual. Que tipo de provas é que mais gostas? Gosto das provas de fundo. E especialidade, porque traz alguma emoção, não, as provas de velocidade é muita adrenalina para ti, o que é que te motiva Não, a provas? eu acho que todos nós colombófilos, qualquer prova, seja de onde ela for, até um treino, já nos provoca uma emoção que só nós é que sabemos descrever esse sentimento. Mas as provas de fundo, como todos nós sabemos, é sempre uma prova muito mais longa, uma prova em que muita gente tem por hábito de juntar grandes amigos e fazer umas churrascadas, e pronto, já é o meu caso, agora nesta altura não há muito grande hipótese de fazer isso, mas quem sabe quando começar os fundos não podemos outra vez reviver esses momentos. E pronto, já é uma forma também de estarmos com os nossos amigos e temos uma longa tarde para estarmos todos juntos a ver os pombos a chegar. Exatamente. Se estivesses a começar na colombofilia, pedirias conselhos a quem? Sim, é óbvio que pediria conselhos a qualquer pessoa que andasse na colombofilia há muito tempo, e depois ia a todos, não é? Basicamente a todos, e depois ia também tirando as minhas conclusões. Sim, mas tu és daqueles que dizes que deves pedir conselhos a um só, ou um que realmente queira te aconselhar e queira te dizer as verdades, ou tentavas reunir o máximo de informação possível Claro. de Tentava todos? ter o máximo de informação possível, e hoje em dia, não é como antigamente, hoje em dia vamos à internet, quem tem facilidade de ir à internet também pesquisa um pouco de tudo, seja de pombos, seja do que for, tira sempre uns apontamentos e serve-se dali com algumas aprendizagens, penso eu. Sim. Prontos. Isto agora, se alguém quiser fazer olha, está aqui o André Moura a fazer uma pergunta e é isso que eu te queria dizer. Como é que utilizas o becozinho? Utilizo o becozinho ou na comida ou na água. Na água utilizo uma colher de café para cada litro. Na comida é uma colher de sopa para aquilo de ração. O becozinho, basicamente, o pombo liberta sempre basicamente as vitaminas do complexo B. Pode-se virar um frasco e nunca se intoxica aos pombos. Pronto, eu por acaso tinha aqui aquela questão do José Ribeiro. Neste caso, as tuas fêmeas estão sempre no fosso, nunca tens pombal. Não, as minhas fêmeas só vêm para comer à parte de cá, de resto estão sempre no fosso, sempre. E mesmo assim, aquele tempo delas vir comer, naquela fase de mais calor, ainda agora, nestes dias, que não é muito normal, mas também eu penso que elas ao fazer isso é sinal que têm alguma saúde. Mesmo agora com estes tempos frios, já tinha algumas que naquela altura que elas vinham comer já ia ali para os cantos, mas no fosso não tem hipótese. No fosso estão ali, se elas for para baixo, escorrega, ao ponto de ter que ir para o poleiro. Falta uma questão que eu também não pus e neste caso foi ao Carlos eu fiz. Tens algum título importante que gostaste de ganhar? Tenho o título de campeão de velocidade em 2016, que foi basicamente o último ano que tive cá o meu avô. Como eu digo, são essas pequenas coisas que fazem, neste caso, as lembranças que ficam da gente conquistar alguma coisa. E no futuro próximo, tencionas ir mais longe? Tens objetivos para isso? É assim, objetivos eu tenho, agora até eles acontecerem, sim, é uma questão de trabalhar em prol disso. É assim, eu fiz a sociedade, não é? Mesmo por causa disso, porque eu não tinha condições, basicamente tinha condições para ter pombos, mas não tinha condições para competir. Os pombos chegavam a casa tarde e pronto, já andava ali, era os pombos, eu gostava. Mas todos nós gostamos de ganhar, ou de basicamente andar na competição todos uns iguais aos outros, em pé de igualdade, neste caso. E fiz a sociedade nesse sentido, no sentido de melhorar e de ter mais gente e ajuda, tanto eu como o meu sócio, e também tentar arranjar o melhor de linhas possível para que possamos um dia atingir aquilo que nós queremos. Prontos. Estão aqui a falar ao Fábio, vou ter que te fazer a pergunta, porque isto eles são o Carlos e está deve ser o sócio. Estou-te a perguntar qual é a pastilha para fundo.
A pastilha para fundo, eles sabem qual é. É a Vitaboli. Nem a Vitaboli. Não, Pronto. Fábio, pronto, se quiseres deixar mais alguma palavra, olha, agradeço a tua participação aqui no grupo. Pá, eu é agradeço interessante. mais uma vez também por vocês se terem lembrado de mim e por me deixar aqui participar um pouco. E espero ter ajudado de alguma forma alguém e alguma pessoa que tenha alguma dúvida e que me queira questionar, estou sempre ao dispor. Prontos. Agradeço imenso a tua participação. Agora vamos tentar fazer o direto, mais um direto neste caso com o Paulo Silva. Está aqui o senhor Saúl Macedo a dizer uma colher de café por litro de becozinho. Isso é mesmo dar nada, mas é o que eu dou. Pronto. Vamos tentar falar. Agradeço-te, Fábio, não é mesmo? Pronto, vamos tentar falar. Vou passar a minha vez e vou ficar aqui a ouvir novas vozes. Obrigado. Um abraço a todos e boa noite. Tá, muito obrigado. Vamos tentar falar agora com